Então, pessoal, é com muita honra e gratidão que eu atendo sempre o convite, né, quando me pedem. E o que dizer hoje sobre o assunto sugerido, né? Os ensinamentos de Jesus. A gente começa, então, eu trago aqui algumas referências para que possamos pensar juntos. Eu tenho por hábito, primeiro, buscar o senso comum. O que será que as pessoas, de forma geral, entendem por Jesus ou pelos ensinamentos de Jesus, né? E aí eu busco sempre no dicionário, né? Eu acho que é uma coisa para começar a entender. Aqui a gente, quando vem um pouquinho mais cedo, se falou tanto em fé raciocinada, né? Eu gosto muito do termo fé raciocinante, que é aquela que ainda raciocina, né? E a partir daí, quem foi Jesus? Aí, do ponto de vista histórico, ele foi um profeta ou um pregador judeu do século I. Ele vivia na Palestina durante a ocupação romana. E a sua mensagem da época, diz o dicionário, né, prometia a libertação a Israel. Estão fazendo gestos lá que parece que o som não está bem bom. Baixa mais. Então, eu continuo falando porque só assim ele consegue regular, né? E aí isso, de alguma forma, ele prometia também o reino de Deus na terra. Isso, de alguma forma, mexeu com as lideranças políticas e religiosas da época. A gente encontra também, se for ver, que não existem evidências arqueológicas da existência de Jesus. E aí existem evidências históricas, porque não são histórias que falam de Jesus, são historiadores que, né, iam passando, iam relatando, documentos falam deste homem que veio e que mexeu com as estruturas. Hoje a gente conta o tempo a partir de Jesus. E aí, o que é Jesus para a fé cristã? A fé cristã busca compreender Jesus através de sua natureza divina e de sua mensagem. Mas a gente vem falar aqui, né? Qual seria a mensagem, então, qual seria o ensinamento? E todas as religiões que têm Jesus como referência falam do mesmo ensinamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Facinho, né? Mais ou menos, né? Então, e o que diz a doutrina espírita, então? Chegamos onde estamos, né? Porque todas essas definições são legítimas na crença de cada religião, e a gente não está a discutir isso, né? A história, essa ou aquela religião, enfim. Mas, na doutrina espírita, Jesus é um espírito evoluído. Ainda com problemas lá de ouvir. E que nos serve, como disse as mensagens aqui, de modelo, mestre, guia. Quando a gente segue Jesus, eu fiquei pensando como abordar isso, né? E me lembrei dos dias atuais, das redes sociais, né? Quantos seguidores a gente tem ou quem a gente segue? E qual o critério que a gente tem para dizer sigo fulano, sigo Beltrano, sigo, né? Geralmente é alguma coisa que nos diz respeito, que nos toca, que nos interessa. Será que a mensagem de Jesus ainda nos interessa? Ou a gente vem para ver se por insistência ele nos atende, né? Tomara que não. E aí a doutrina espírita, ela não trata Jesus como um ser divino especial. Ele trata Jesus como um ser divino, assim como nós somos divinos, né? Nós fomos criados por Deus, fomos criados simples e ignorantes, com a capacidade de ser perfectíveis, ou seja, um dia chegaremos à perfeição. Eu compreendo que nós estamos mais perto do ponto de partida do que do ponto de
chegada, mas o que importa é caminhar, né? É seguir em frente. E aí a doutrina espírita enfatiza seguir a Jesus, né, os seus ensinamentos de amor, caridade e fraternidade. Adoro palavrinhas e adoro pensar assim, o que é mesmo amor? Fraternidade, o que é? Caridade. Nossas casas espíritas têm departamento, né, que recebe doações. E as pessoas, com caridade, nos enviam doações. Gente, quem trabalha do lado de cá sabe que essas doações nem sempre são assim tão caritosas. Às vezes é esvaziamento do armário, da despensa, né? O que é mesmo caridade? Aí, ali no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta para a espiritualidade: qual é o verdadeiro sentido da caridade como entendia Jesus? Aí, quando eu estava pesquisando para montar a fala, me lembrei da juventude, que às vezes a gente acompanha, e aí eles, com dúvidas, o que eu faço? Faço isso ou faço aquilo, né? E normalmente a gente recomenda, e nem sempre o que a gente recomenda a gente faz. Aí eu fiquei pensando se eu também fazia o que eu recomendo lá para os jovens, né? Numa dificuldade, qual seria talvez a pergunta a fazer? O que faria Jesus? Já que ele é meu modelo, se fosse ele, o que faria Jesus? É uma boa métrica, né, para a gente se basear. Mas a questão 886 é respondida pela espiritualidade assim: caridade para Jesus é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Será que fazemos isso? Amor incondicional? Não, acho que não. Mas a intenção tem muito valor, né? Então, anota lá e prende na geladeira, né? Bora lá. Benevolência para com todos, bondade, sem condição, indulgência com as imperfeições dos outros, aceitar assim como nós queremos que as nossas, que ainda não são perfeitas, sejam aceitas. A gente reza, né? A gente ora, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos. E se não perdoamos? Aí como que vai confundir a divindade, né? Brincadeira, né, gente? O assunto é sério, né? Perdão das ofensas. O perdão nos liberta, né? E tudo isso é caridade, muito mais que a caridade material. O que me trouxe a doutrina espírita, lá em mais de 23 anos atrás, foi esse livro, que eu comprei novinho, estava tão sovado aquele, que eu fico com vergonha de mostrá-lo, né? E aqui pelas tantas, Hamed, que é o espírito que escreve, através do Francisco Neto, lá pelas tantas diz: Jesus foi mestre por excelência, porque se manteve longe dos excessos nos relacionamentos, do excesso dos convites que promove desmedido envolvimento pessoal, dificultando a ajuda real, e do excesso da indiferença, que provoca falta de compaixão e posicionamento frio. Ele era um preceptor de almas, nos levando à reflexão íntima, ou melhor, à interiorização de nós mesmos. Quando ele diz: eu estou no Pai e o Pai está em mim, formalizando assim a necessidade do nosso autoconhecimento como base vital para alcançarmos o reino dos céus. Porque muitos de nós estamos com isso, né, em mente. Vamos fazer direitinho para ter um bom lugar para ir, né? Eu penso que às vezes é isso. E aí nós encontramos no Evangelho uma mensagem muito interessante, que talvez nos diga também o que nos espera e o que nós podemos fazer. No Evangelho é uma instrução dos Espíritos, é uma mensagem de uma rainha de França. Lá pelas tantas, ela fala: o que eu levei comigo da minha realeza terrestre? Ela fala da espiritualidade, mandando a mensagem. Nada, absolutamente nada.
E como para tomar a lição mais terrível, ela, a realeza, né, não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar ao reino dos céus. Mas que desilusão, e que humilhação, quando em vez de ser ali recebida como soberana, tive que ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequenininhos, e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Oh, só então compreendi o que os homens buscam na terra, e as grandezas que avidamente buscamos, de nada nos servem. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, e as lágrimas que secastes. Há uma história que conta que Bezerra, quando desencarnou, chega à espiritualidade, né? E logo que acorda, ouve vozes, ouve coisas, tumulto, e ele pergunta: o que é isso, né? E levam ele até a janela, e abrem a janela, e ali tem uma multidão de pessoas gratas. Coisas que ele fez e que ele nem registrou, né? E é tão importante isso, coisas pequenas. Nós tínhamos em Osório um tempo uma atividade social que hoje não tem mais, onde recebíamos crianças, e eram muitas, e a gente, quem é professora sabe, né, a gente lembra dos bem bons e dos bem ruins, né, porque os que mais se salientam, né, os demais a gente lembra mais ou menos, e eles cresceram, e pelas ruas de Osório, eles me reconhecem, porque dizem que eu não mudei nada, eles são bonzinhos, né, não é bem isso, né, mas eles me reconhecem. E esses dias, uma menina disse, num lugar que eu fui no comércio, ela disse: eram os melhores domingos de nossas vidas. E depois que essa tarefa passou, por alguns momentos eu me perguntei se tinha sido frutífera, porque muitos mesmo, muito mais do que eu gostaria, daqueles jovens, ou morreram ou estão encarcerados. E aí fico pensando se foi em vão. E quando alguém traz assim, né, foram os melhores domingos da minha infância, não foram em vão. E esses dias também, comentando com meu marido sobre isso, e eu disse: será que não deu em nada, né? Será que foi bom? E ele, na simplicidade dele, disse para mim: foi bom para ti? Né? Então, a gente faz, na verdade, não é pelos outros, é por nós mesmos, né? E com isso, é por todos. Em Osório hoje aconteceu uma coisa inusitada, que eu também trago aqui. Porque fazer o bem, gente, não é coisa grandiosa. É todo dia uma coisa bem simples. Hoje na mídia de Osório, se vocês procurarem nas redes sociais, vai aparecer alguém, tomara que tenha sido aluna minha, eu brinquei, né? Porque eu dou aula para a primeira habilitação, e a gente faz valer o valor que é viver em sociedade, mudança de comportamento, abrir mão do egoísmo, para tentar ver o outro, enxergar o outro, né? E aí essa menina, essa moça, lá pelas tantas, bateu no espelho de um carro. E aí esperou, e a pessoa não veio. Ela deixou um bilhetinho no para-brisas, que está aí nas redes sociais, viralizou, né? Dizendo: olha, desculpa, eu esperei, você não chegou, está aqui meu telefone, né? Para o dono do carro, né? E aí eu gosto mais de comentários do que de notícias, vou lá para o comentário, e o que eu enxerguei? As pessoas dando parabéns. Mas gente, isso deveria ser o certo, né? Então, esse é o mundo que eu quero ajudar a construir, né? Lá como instrutora de trânsito. Mas aqui também, eu não falo por mim, ou para deixar, né, como legado, vocês podem esquecer meu nome, meu semblante, mas a mensagem, ela tem que ficar, porque ela não é minha. É de quem mesmo, gente? A gente está aqui em nome dele, né? De Jesus. O que importa mesmo, diz a rainha da França, que é secar lágrimas, é estar junto, não fazer pelo outro, mas perguntar: o que eu posso fazer por ti? O outro demanda, porque senão tu te atravessa. Às vezes tu está dizendo: eu se fosse tu,
E não, gente, às vezes não. Eu, se fosse tu, fazia até bem pior às vezes, né? Pior no sentido de não dar conta, né? Então, vimos do ponto de vista histórico, da fé cristã, vimos do ponto de vista da doutrina espírita como um todo, e aí eu fiquei me perguntando, e quais os ensinamentos que eu recebi de Jesus? Porque há 20 e poucos anos eu não conhecia dessa forma, e mudou muito a minha vida hoje, eu digo sem desejo de fim, né? Mas eu trabalho para ele, eu trabalho semeando, né? Às vezes o pessoal pergunta, qual é a casa que tu vem? Né? Eu venho de Osório, mas quando eu entrei para a doutrina espírita, eu entrei perguntando, eu fui um sábado de tarde, aí lá na casa espírita, a primeira vez que eu fui, e eu não entendi direito algumas palavras, né? Livre-arbítrio, reencarnação, algumas coisas eu não entendi, algumas coisas eu nem concordei que ele estava falando, né? E em vez de ir embora, no sábado seguinte eu voltei. Por que será que eu não entendi? Será que eu que não entendi? E vão-se 20 e tantos anos, né? Porque hoje nada faz mais sentido para mim do que a mensagem da doutrina espírita, que diz que sim, nós passamos pelo que precisamos passar, né? Nós aceitamos os desafios, né? E junto com eles as dificuldades. Não adianta, né? A gente é senhor das nossas escolhas, mas escravo das consequências. E aí a dificuldade é que nos faz, às vezes, parar, refletir, mudar de vida mesmo, né? Outro dia, uma frase de efeito que eu gosto de usar é que mar calmo não faz bom marinheiro. E esses dias alguém disse, mas nem quero navegar. Que vida sem graça, ancorado sempre no mesmo lugar. Tanta coisa para ver, né? Para deslumbrar, para ter exemplo mesmo, né? Quantas vezes uma história inspiradora. Aqui se falou da natureza. Gente, tem gente que detesta inverno, detesta verão, e tudo faz parte da vida. Inverno tem coisa boa, verão também tem, né? E a dor. Não, a gente não precisa gostar da dor, mas ela não vem em vão, a menos que a gente não entenda por que ela veio, né? Quando a gente fala do ponto de vista clínico, a dor, o adoecimento, ele é sintoma. Sintoma que alguma coisa não está legal. Se eu tenho um calo no pé, sintoma que o calçado ou está frouxo, fica raspando, ou está apertado. E o que eu faço? Normalmente eu troco de calçado, né? Uma planta que não consegue mais ser viçosa porque ela está apertada no vaso. Ela não cabe mais ali. O que a gente faz? A gente troca de vaso. E por que com as nossas vidas a gente faz diferente? A gente espera um milagre, né? E a fé raciocinada diz de uma fé operante, de uma parte no Evangelho que fala, ajuda-te, que o céu te ajudará, né? Então a gente deve ter fé, sim, mas é aquela fé que não espera, que vai fazer acontecer. E aí, quais os ensinamentos que eu recebi de Jesus? Não pude selecionar, não pude separar. O Evangelho inteiro nos ensina, né? E quando a gente estuda e não só frequenta, e a casa tem grupos de estudo, a coisa muda um pouco de figura. Nós passamos a compreender melhor, tanto a doutrina espírita, quanto os fenômenos em nossa vida, quanto as coisas que acontecem na nossa vida, na do outro. Por que nós estamos naquele contexto, né? Às vezes a gente sentado aí, aconteceu comigo já, a gente diz, fulano tinha que vir aqui ouvir isso. Não, né, gente? É a gente que tem que vir, a gente que foi trazido, né? Por isso, quando o convite chega, eu acabo que aceito, porque quem sabe é isso que eu tenho que estudar, os ensinamentos de Jesus. Tipo, mensagem do além, né? Vai estudar de novo, vai lembrar quais são. E o que eu lembrei, gente? Escrevi assim, naquela tarde, quando nos sentamos, todos à espera dele, eu lembro dos murmúrios, dos gemidos, das conversas triviais, até que tudo silenciou. Quero levar vocês lá comigo. Era ele. A presença dele exalava uma autoridade amorosa e cada palavra dita por ele
era registrada por todos como se fosse uma dádiva guardada cuidadosamente em nossos corações, marcando para sempre nossos espíritos imortais. Éramos, pois, os 500 da Galileia. E seguimos a cada encarnação a serviço glorioso da evangelização das coletividades. Eu digo isso porque quando eu cheguei na doutrina espírita e não conhecia as coisas, é fato, eu abro meu coração para dizer, que parece que muita coisa era lembrança. Eu estava me lembrando disso. É emocionante quando eu fecho assim os olhos e a figura que eu imagino de Jesus e a presença de Jesus, muitas vezes são lágrimas que saem, como se ele estivesse de novo, e ele está, né? Porque ele disse um dia, vocês lembram? Estarei convosco até o final dos tempos. Então, quando a gente pensa que está sozinho, é só chamar e a ajuda vem. Né? 64 anos aqui, né? Testando isso. Mesmo antes da doutrina espírita, mesmo antes de conhecer Jesus como eu conheço hoje. Às vezes ia dizer, e a ajuda vem, gente. Nós não estamos sós. A casa, ela apoia, né? Ela conduz, ajuda a conduzir, mas Jesus ele é presente. E aí eu lembrei também, meia hora só, né? Eu vou fazer um seminário. Eu lembrei também de um livro muito importante, interessante, que eu li mais de uma vez há 2000 anos, Psicografia de Chico Xavier, né? Onde aparece a figura de Públio Lentulus. Ele era um poderoso senador romano e sua filha Flávia estava adoecida. A esposa Lívia pediu, vai lá, fala com o Nazareno, cura nossas filhas, né? Mas ele era um romano orgulhoso. Vai, não vai, vai, não vai. Um dia, em Cafarnaum, sentado lá no jardim, ele não sabia. Ele queria em nome da filha, mas ele não queria, porque ele ainda não estava convencido que aquilo tudo era verdade. Em determinado momento, como se tivesse sobre um império, aí eu copiei do livro, sobre um império de estranho magnetismo, ele ouviu passos e viu um homem ainda jovem, de personalidade inconfundível, a única, e não teve, inconfundível e única, e não teve dificuldade em identificar Jesus. Jesus pergunta a ele, senador, por que me procuras? E trava um pequeno diálogo. Diálogo não, né? Jesus fala e ele emocionado escuta. Jesus orou, Flávia curou. A esposa relata que uma luz envolveu a menina, mas o orgulho do senador impede ele de admitir que Jesus o curou. E aí conta, não um livro, mas outras publicações que a gente leu, que naquele momento Jesus disse para ele, podes me seguir, hoje ainda, ou daqui a 1000 anos. A história diz que levou 2000 anos para Emmanuel, né, que é Públio Lentulus, foi Públio Lentulus, seguir Jesus. E aí, no livro 2000 anos, tem um comentário que diz em quantas vezes nós temos a oportunidade de fazer algo e o orgulho, a vaidade ou o egoísmo nos segura? Quantas vezes a gente pensa na gente e não no outro? Quantas vezes nós faríamos o mesmo que essa menina fez? De deixar um bilhete para dizer o prejuízo é meu, tu me procura depois? E eu encerro então com uma mensagem do Código do Monte, e se alguém tiver dúvida de qual seria a mensagem de Jesus, visita as bem-aventuranças. Lá naquele dia, ele disse, né, todas as mensagens possíveis. E aqui tem eu diria que uns versos que Sérgio Lopes nos traz, que eu acho que tem a ver com 2000 anos, eu acho que tem a ver com Jesus, acho que tem a ver com nós nos reunirmos aqui nessa tarde.
Anda, avança, viajante do tempo. Não são teus os passos vencidos, sequer os devaneios que se perderam no breu. Se o rio não remonta à fonte, também a vida não anda para trás. Teus pés, para escalar os montes, as asas na alma, para sonhar a paz, é isso que tens. Talvez um pesadelo sofrido, guarda as lágrimas do infortúnio teus. Anda, avança, viajante do tempo. A vida começa agora, logo virão as glórias, tuas conquistas nos braços de Deus. Eu gostaria de me despedir. Não, eu sei, mas é que eu já estou devendo, né? Outro dia, quem não estava aqui outro dia, gente, passei e fui passando. Se ninguém me parasse, não sei o que ia dar, né? Mas hoje eu estou no horário. Então, não é o tempo que a gente fala, não é o tempo da exposição doutrinária, é a mensagem. E quando eu, ainda sentada ali, pedi ajuda, eu acredito, né? Eu confio, eu sei que cada um recebeu aqui aquilo que veio buscar. Não de mim, né? Mas da espiritualidade amiga. Consolo, né? Coragem, aceitação diante dos seus desafios. E até que nos encontremos de novo, eu sei que Deus os guardará nas palmas da sua mão. Muito obrigada.